Depois desse papo lindo sobre educação aqui com a Débora, a gente vai vir para um painel. Um painel onde a gente vai discutir um pouco mais também sobre sustentabilidade e inovação aqui no palco ODS, que fala dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E aí, gente, para quem está por aqui, já deu uma rodada, acho que vocês já estão mais familiarizados com o ambiente, mas mais tarde tem show do Silva aqui, tá? Então, para quem ainda não garantiu o ingresso, aproveita, vai lá no efolia.com.br, garante o seu para a gente curtir também e festejar junto depois dessa injeção de conhecimento que a gente ganhou aqui, né, durante o dia inteiro. A gente continua ainda a nossa programação durante o sábado e domingo. E, além de tudo isso, a gente tem operação gastronômica rolando aqui ao lado, tem bar também. Então, sintam-se à vontade para curtir esse ambiente, além de, claro, ter muito conhecimento agregado. Para vocês terem ideia, gente, da dimensão do Wings for Future, eu acho que esse evento realmente ele faz história, porque, além de a gente estar discutindo temas extremamente inovadores, a gente tem uma proposta inovadora também, né? Nada melhor do que a gente trazer conhecimento. Quem já imaginou um dia que sala de aula poderia ser na beira da praia? Olha só que delícia. Sala de aula na beira da praia é o que a gente tem nos dias de hoje. Então, vamos reinventar a educação, vamos reinventar o aprendizado e através de experiências. A gente tem aqui, ao longo desses 3 dias, cerca de 200 startups e participantes de mais de 200 palestras e participantes de mais de 30 países diferentes, né? Além de, claro, a gente tem uma circulação, uma média estimada de 20 mil pessoas rodando por aqui durante esses 3 dias e um recorde do Guinness que a gente vai bater aí no domingo. Eu quero todo mundo aqui junto para registrar esse momento junto com a gente. O Léo está aqui do meu lado, sempre quando ele aparece, eu sei que é para me lembrar de alguma coisa, Léo. Vem cá falar. Vou aproveitar que o Léo está aqui. Gente, o Léo ele é responsável pela curadoria gastronômica aqui do evento do Wings for Future. E aí ele tem um convite especial para fazer, porque sempre está rolando ali em paralelo várias programações. Fica à vontade. Desculpa atrapalhar a sua apresentação. Gente, só para avisar, tem vários festivais acontecendo nesse festival, né? As startups, o outro palco, aqui, né, o palco, um dos palcos principais. Aqui do lado a gente tem um bar e os restaurantes, né, cuja curadoria eu fiz, restaurantes que representam a gastronomia local, tanto de Fortaleza como do Cumbuco. E aqui a gente tem uma cozinha social, um stand social bem na entrada aqui, onde tem aquelas cadeirinhas de madeira. De manhã existe uma programação de 10 horas da manhã até 5 da tarde, com aulas sobre cultura cearense ou de gastronomia. Então, por exemplo, agora a gente vai ter 2 aulas do SENAC, né, para quem se sente chamado. Geralmente de manhã às 10 da manhã a gente tem a roda de mulheres empreendedoras do Cumbuco, o Mercadinho São Luís, então tem sempre alguma coisa acontecendo. Então, entre uma palestra e outra, se quiserem, deem uma passeada, uma comida, bebam alguma coisa, assistam a aula, conheçam o Ceará. Obrigado, viu? Que isso. Obrigada a você, Léo, por esse trabalho lindo também que está sendo feito por aqui. Simbora, gente, aproveitem, muita coisa a gente tem aqui durante o festival rolando. E aí a gente vai partir agora para o próximo painel. Eu estou até tentando aqui dar uma localizada na próxima galera, e eu acho que eles deram uma escapadinha de mim, mas eu vou arrastar eles para cá, não se preocupem. Então, para a gente dar continuidade aqui, a gente fala que o mundo está tão conectado, até mesmo nos menores padrões podem se tornar as maiores tendências. E aí, graças a essas distâncias aí cada vez mais curtas, as velocidades estão cada vez mais altas. E aí é sobre mega tendências, aceleração e mensuração dos ODS que a gente vai falar a partir de agora. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar início com a Jana, tá? Eu vou fazer uma introdução enquanto eu vou resgatar os próximos e eu faço uma reapresentação. Aqui o evento está tão bom que está todo mundo se espalhando, ninguém se concentra aqui. Vamos embora então, gente. Então, para vocês saberem mais ou menos a participação da Jana, ela também é aqui, ó, convidada no nosso palco, tá? No palco ODS. Ela que é GRC e ESG Manager da KPMG Brasil. Jana Brito, chega mais, ocupe seu espaço. Palmas para ela, por favor. Jana, você está com a palavra enquanto eu caço os nossos próximos contribuintes, tá? Fica aqui. Tá, pode deixar. Pronto, já me abandonaram aqui, né? Já que me deixaram aqui para falar com vocês, para a gente ter uma conversa, então vou começar a falar um pouquinho aqui da minha trajetória, por que eu estou aqui, o que essa menina está fazendo aí, né?
Então, como ela já me apresentou, hoje eu sou gerente de ESG e Governança Corporativa na KPMG. Eu trabalho com isso há mais de 12 anos, mas esse nome ESG bonito é algo que começou a ganhar força agora, né? Agora colocaram ele no meu currículo. Então, antes eu era pesquisadora e advogada. Então, sempre atuei com governança corporativa, sempre atuei com algumas tendências ambientais, um pouco focada em Marine Special Planning, em algumas atividades costeiras. Fiz o meu doutorado na área e hoje atuo como consultora e também sou professora. Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu fiquei super feliz quando eu recebi o convite para estar aqui, sobretudo porque é algo que eu acredito. E eu estava conversando com uma amiga sobre a minha fala aqui, eu disse assim, eu preciso ser muito técnica, porque se eu for falar sobre o que eu gosto e sobre o que eu acredito, as pessoas vão se cansar de me ouvir o quanto eu sou apaixonada por esse tema. Então, a minha história com o meio ambiente começa muito por propósito, eu realmente acredito. Eu fui uma criança escoteira e a gente, quando é escoteira, a gente promete que vai deixar o mundo um pouco melhor do que a gente encontrou. E eu acabei levando isso para a vida. Sempre tentei fazer isso, sempre tentei deixar os lugares um pouco melhor do que eu encontrei. E no direito foi nessa seara que eu me encontrei, né? Então, hoje, trabalhando com ESG, a gente trabalha muito na transformação dos negócios, na adaptação para essa nova economia, para as novas necessidades. Então, a gente trabalha com projetos que se relacionam com isso. E essa mesa, especialmente, para falar um pouco de ODS, é uma mesa que me interessa porque, se de um lado eu tenho objetivos, 17 objetivos que são super interessantes para fins de desenvolvimento, não só numa perspectiva de desenvolvimento econômico, mas também pelo diálogo que ele estabelece com a iniciativa privada, do outro eu tenho um grande desafio, que é a participação e a transparência quando eu utilizo os ODS, né? Então, quando a gente fala dessa realidade, o ODS é um mundo, né? Eu não sei como que é o conhecimento de vocês em relação a isso, mas quando a gente começa a olhar para os grandes marcos internacionais sobre o meio ambiente, sobre proteção ambiental, os ODS são o primeiro passo que internacionalmente se dá dialogando diretamente com as empresas. Então, nós tínhamos grandes convenções internacionais que já colocavam ali algumas metas ambientais, já alarmavam porque a gente tinha de emergência climática, já traziam algumas métricas, só que essas métricas eram feitas de países. Inclusive, isso é um texto que está na transcrição das convenções, quando as empresas começaram esse diálogo, de que essas metas eram feitas de países para países. Então, não tem como a iniciativa privada, muitas vezes, participar daquele processo, introduzir aquelas metas que são feitas para um projeto de desenvolvimento estatal, para um projeto de desenvolvimento que tem uma outra perspectiva, que tem uma outra construção. Então, os ODS, eles foram pensados a partir desse diálogo. Então, ele já vem com uma agenda um pouco mais aberta para que consiga estabelecer esse diálogo, inclusive para fins de financiamento público e público-privado. Então, ele é um começo de um diálogo entre o público e o privado. É quando a gente diz assim, agora a gente precisa juntar todo mundo. Agora o negócio deu ruim, deu muito ruim, a gente geriu isso aqui muito errado, né? Tá um caos. Agora a gente precisa juntar todo mundo. E aí também foi um momento em que se percebeu a importância das empresas nesse contexto. Sem elas não dá. Essas corporações, elas cresceram, elas são multinacionais, elas ganharam poder econômico, elas ganharam poder político, elas ganharam trânsito. E agora? Algumas delas são maiores do que os governos. Como que eu vou lidar com isso? Então, chama todo mundo para a mesa. Agora, a gente precisa, para uma grande mudança, para a gente conseguir realmente ter uma modificação, a gente precisa colocar todo mundo na mesa. E aí, para esse diálogo, a partir desse diálogo, veio o ODS, que é para estabelecer. Entretanto, como toda métrica, né, que busca esse diálogo, ele tem alguma subjetividade, alguma imprecisão conceitual, para que ela possa ser adequada às respectivas atividades a partir da necessidade em que eu esteja contextualizado. Logo que eu cheguei aqui, tinha alguém dando uma palestra, e eu não vi quem era o palestrante, mas ele falou uma coisa que é muito verdade. Esses objetivos, eles são globais, mas eles só são verdadeiramente implementados de forma local. O impacto, ele é local. Eu preciso contextualizar. As minhas métricas e as minhas metas partem da minha realidade. Inclusive, tecnicamente, eu não tenho como construir uma matriz de materialidade sem considerar o meu contexto.
sem considerar os meus valores, a minha missão. Então, existe uma série de coisas que eu preciso considerar. Então, para que esses objetivos servissem tanto para uma perspectiva de desenvolvimento estatal, como de desenvolvimento empresarial, eu precisei que ele fosse um conceito relativamente aberto. Né? Então, beleza, um conceito relativamente aberto, vamos dialogar todo mundo e cada um adequa para o que acha que é necessário para a sua realidade. O que é que começou a acontecer? Né? Para fins de plano de desenvolvimento, isso foi um processo natural, porque a gente já pensava esses marcos legais levando em conta métricas muito semelhantes. Então, eu lembro que quando a gente estava discutindo o plano de Fortaleza 2040, que foi um plano que eu tive a oportunidade de participar e foi uma experiência incrível, já existia, querendo ou não, ali um apelo para a questão da sustentabilidade. Eu precisava dialogar ali com inúmeras atividades, eu tinha um plano de desenvolvimento, um plano, sobretudo, de governança que me demandava pensar sobre isso. Então, já tinha ali uma certa estrutura, inclusive, normativa. O projeto de desenvolvimento dialogava com aquilo, porque é um projeto de desenvolvimento voltado para a erradicação da pobreza, voltado para a educação, voltado para todos aqueles objetivos. Se você pega os ODS, eles praticamente estão refletidos no artigo 5º da Constituição. É difícil você achar algo que não esteja lá. Então, eles estão refletidos na legislação numa perspectiva de obrigação do poder público. Já é algo que o poder público, existe uma estrutura normativa que os ampara. Da mesma forma, a gente não consegue transpor para as empresas. E aí fica na nossa mão, né? Aí joga na mão do empreendedor e aí se vira. Aí toma que o filho é teu. E aí o empreendedor fica ali tentando, meu Deus, será que eu estou cumprindo esse ODS? Não sei o quê. E aí, nessa era da informação, saiu uma pesquisa recente, inclusive, que chama, acho que é CEO Outlook, que fala sobre as principais preocupações dos CEOs. E uma das top 10 preocupações dos CEOs é o ativismo. Porque muitas vezes ele expõe o reputacional de uma marca que teve uma ótima, boa vontade de fazer um projeto, ela fala que aquilo é SG, não tem muita compreensão do que é SG, aí diz que é greenwashing, que a marca tem má fé, que está fazendo um negócio horrível, e aí a marca fica lembrada por aquilo. Então, na era da informação, e sobretudo nessa era de ativismo, é muito complicado eu utilizar uma métrica de ODS sem que aquilo esteja devidamente mensurado. Sem que eu tenha transparência de como que o meu negócio está inserido nisso. E uma das coisas que a gente tem que, né, também se contextualizar é que quando eu falo de ESG, eu falo meu negócio influenciando a sociedade influenciando o meu negócio. Quando eu falo em objetivo do desenvolvimento sustentável, eu falo do meu negócio dialogando com um plano de desenvolvimento público. Eu falo de um negócio contextualizado num plano de desenvolvimento global. Então, é uma outra perspectiva. E aí a gente fica, não sei se vocês já tiveram essa curiosidade existem os objetivos e cada um tem métricas e submétricas, não é isso? Tem aqueles conceitos. E muitas vezes, quando você vai ver, eles são completamente imprecisos. Não raro eu converso com empreendedores que me dizem assim, sim, qual é a evidência disso aqui? Como é que eu vou comprovar isso aqui, pelo amor de Deus? Como é que eu faço esse cálculo de impacto? Eu impactei tantas pessoas. Quem foi que garante que é o seu projeto? Aí chega para um banco, diz assim, eu quero um juros melhor, porque eu sou uma empresa sustentável. Eu já vi casos reais disso. Aí o banco, certo, cadê as evidências de que a sua empresa realmente tem ODS? Não, está aqui, tem um projeto que está impactando X pessoas. E quem disse que quem impactou aqui foi o seu projeto? Não, eu estou lá fazendo um programa de emprego. E quem garante que isso aqui não foi um projeto estatal? Quem garante que não foi o desenvolvimento local que deu esses empregos? Foi o seu projeto? Como é que você estabelece causalidade nisso? Aí você fica, eu acho que não dá não. E aí, muitas vezes, você fez todo um investimento de tempo, de planejamento, você colocou propósito, você colocou o seu negócio ali e no fim, o valor que você esperava não foi gerado. Então, o ODS ele traz esse desafio da interpretação, sobretudo para a iniciativa privada. Como que eu vou interpretar? Como que eu vou mensurar? Como que eu vou lidar com isso? Porque a sociedade cobra também, a sociedade quer ver. Principalmente pós-pandemia, eu me lembro de ter escutado também um relato sobre isso. Não é que eles querem saber qual é o problema que a sua empresa resolve. Ele quer saber o que é que você faz de melhor para o mundo. Inclusive, existia essa máxima, né, de que quando a gente pega os grandes estudos de governança, eles dizem que a sustentabilidade não é uma obrigação da empresa, é uma obrigação do Estado. Que a obrigação da empresa é ganhar dinheiro, é gerar lucro. E hoje em dia já não é mais assim. Eu até pergunto, eu acho que até é. Acho que até as empresas têm que gerar lucro, mas ela tem que gerar lucro resolvendo um problema, não causando um. Então, quando a gente fala de dano ambiental, e aí eu não estou falando de impacto, tá? Toda atividade gera impacto.
mas eu estou falando sobretudo de dano, a gente precisa ter ali um certo controle. Então, quando a gente traz esse desafio para o empreendedor, a gente traz, sobretudo, esse desafio da mensuração e da transparência. Como eu vou fazer isso? Como que eu vou, eu dentro da minha estrutura, que muitas vezes é pequena, nem sempre eu tenho uma estrutura grande, eu tenho ali empresas que já estão mais desenvolvidas, que têm setores de sustentabilidade, mas eu tenho startups, eu tenho uma galera que está começando aqui. E aí, como que eu faço para dialogar com isso? Eu vou construir cenário? Meu Deus, como é que eu vou construir cenário? Não tem nenhum matemático na minha empresa, né? Então, ele traz esse desafio. Inclusive, muitas vezes, quando eu vou conversar com empresas, as pessoas falam assim, não quero GRI não, não quero usar GRI não, porque é uma metodologia muito burocrática. Tem que ter muito documento. E eu sempre digo assim, mas é tão mais fácil quando você sabe qual é o documento que você nem imagina. Mas é porque o ODS, como ele é mais subjetivo, às vezes é mais fácil. Eu digo, mas a evidência é mais difícil. E aí te demanda um outro nível de maturidade para você entender e produzir a materialidade referente àquilo ali. Mas e aí, Jana? Você jogou aqui vários problemas, né? Tá só conversando, dizendo que não dá para resolver. Dá para resolver. Então, muitas vezes, gente, se alinhar um objetivo, o ODS em si, dificilmente ele vai ser uma métrica para o seu negócio. Muitas vezes você tem que olhar para você, para a sua missão, para o seu propósito, né? Como que eu me situo nessa sociedade? Como que eu vou gerar impacto aqui? Qual é o problema que efetivamente eu vou resolver? Como que eu vou mitigar? Beleza, agora eu já sei. Quais são os meus principais riscos, né? Os riscos ambientais aos quais eu estou exposta? Ambientais, sociais, enfim. Risco XYZ, certo? Mapeei o que é aquele risco. Tentei, agora eu vou estabelecer a minha meta. Minha meta é reduzir isso até tanto no ano X. Essa é uma meta factível para a minha empresa. Que é outra angústia que os empreendedores têm, né? E aí, quanto eu vou reduzir? Gente, não precisa mentir em relatório. É muito feio mentir em relatório. É melhor você dizer que não faz, porque está tudo bem, ninguém faz tudo. E o mercado entende que você não é obrigado a fazer tudo. Mas é muito feio quando você diz que faz e não faz. Quando você diz que entrega e não entrega, porque isso é greenwashing, aí, por favor, não façam. É melhor não fazer. É melhor você dizer que não se importa com isso. Eu não me importo com isso, pronto. É melhor do que você dizer que importa fazer greenwashing. Então, uma vez que você escolheu qual é a materialidade do seu negócio, que você escolheu uma metodologia não só de reporting, né, como é o GRI, mas de mensuração, quais são as metodologias que vão mensurar aquilo ali, se é SASB, se é RED, o que é que você vai mensurar, ROI social, aí você estabelece lá a sua materialidade, é que você vai tentar localizar onde a materialidade impacta nos ODS. Então, como que aquilo ali que eu já mensurei, como que aquilo ali que eu já tenho material, que eu consigo reportar em relatório, eu consigo situar dentro de uma meta, dentro de uma métrica de ODS. Então, por exemplo, muitas vezes, um processo mais simples para você conseguir chegar nisso é quando você implementa realmente o ESG dentro da sua empresa. Então, tá ali, implementei uma política de resíduo. Quando eu tenho uma política de ESG dentro da empresa, e que eu olho para o ODS, eu já olho aqui, mas eu tenho aqui, resíduo é ambiental, resíduo é ODS, 4.3 social, ODS, salvo engano, 9, governança. Eu consigo encaixar num pilar, numa política específica, numa mitigação específica, eu consigo ter 3 ODS impactados. Então, é muito como... o ODS ele não tem que ser, muitas vezes, um guia. Ele não é a mensuração em si, não tem como. Né? Você vai enlouquecer tentando mensurar aquilo. Mas ele acaba sendo um diálogo importante. Então, muitas vezes eu estou ali, mensurei aquele ODS, tentei visualizar como que ele dialoga com as minhas métricas, aí sim eu consigo estabelecer um compromisso a partir daquilo. Então, eu estou comprometido com o ODS XYZ. E aí eu consigo afastar o que a gente chama de greenwashing. Eu não sei se todo mundo tem clareza aqui do que é greenwashing. Né? Existiam, para contextualizar até em relação aos ODS, porque eles carregam esse estigma, inclusive, muitas empresas, quando começaram a perceber que essa questão ambiental era uma questão, né? E aí, o que é que eu vou fazer com isso? Né? Isso virou uma questão de marketing. Não era uma transformação do negócio. Eu não estava pensando, by design, lá no começo do meu processo, como que o meu negócio ia ser mais sustentável. Eu estava usando aquilo numa perspectiva mercadológica mesmo, de marketing. Então, tinha lá os setores de marketing. Vocês devem ter visto, né? Cheetos, 7 vitaminas, não sei o quê, aquilo ali. É tipo aquilo, né? Você olha para um produto, aí tem lá, produto verde, produto não sei o quê, produto natural, feito com elementos da natureza.
É porque tem uma planta que ele diluiu, sei lá quantas vezes, aí elementos da natureza. Então, isso é greenwashing. Então, essa tendência começou por quê? Porque inicialmente não havia nenhuma regulamentação, nenhuma expectativa em relação à veracidade dessas informações. Isso não acontece mais. Né? Então, hoje existe uma clareza, e aí eu digo não só do consumidor, né? O consumidor, sobretudo, quando a gente fala na perspectiva de varejo, mas a gente tem também do investidor, a gente também do acionista. Eles têm uma clareza do risco que isso representa. Então, se eu estou aqui querendo conversar com o investidor, se eu estou aqui querendo conversar com o meu consumidor, eu já tenho muito mais clareza do que é isso. Então, quando isso começou a se evidenciar, essas marcas começaram a ter impactos reputacionais muito severos. E aí, quando eu falo de impacto reputacional, eu acho até que, pela minha experiência de mensuração de risco, do pior tipo de impacto que você pode ter. Por quê? Porque quando eu, por exemplo, se eu, sei lá, fui condenado, sei lá, por uma relação de consumo, dizendo que eu estou induzindo o consumidor ao erro porque botei uma propaganda dizendo que era sustentável sem ser. Isso tem uma multa, essa multa está estabelecida, ela tem um limite. Eu vou judicializar, eu vou parcelar, eu vou reduzir. Existem várias coisas que você pode fazer em relação a uma multa. Existe, inclusive, um teto do quanto você pode ser cobrado em relação àquilo. Eu consigo dizer, inclusive pela jurisprudência, quanto que vai ser aquela multa. Eu consigo estimar. Um prejuízo reputacional você não consegue. E ele é um tipo de impacto que pode ter a pior consequência, a pior penalidade que uma empresa pode receber, que é de definitivamente interromper as suas operações. Simplesmente você pode ser vetado. As pessoas não querem mais a sua marca, elas rejeitam sua marca. Você pode ter, a depender do tamanho do seu negócio, aquilo pode ser tão significativo que você vai ali ter que fechar as portas do seu negócio. Então, o dano reputacional ele é muito severo. Quando a gente começou a ter esses danos reputacionais muito robustos, que a gente começou a ver empresas saírem do pregão, porque as suas ações estavam caindo vertiginosamente. Quando a gente começou a ver as empresas começarem a ser muito impactadas, foi que a gente começou a olhar, opa, eu preciso de métrica. Eu preciso de uma coisa aqui mais exata, porque esse negócio aqui não está dando certo, não. E, em grande medida, os ODS eram muito utilizados para isso. Então, se eu tinha, sei lá, qualquer contato mínimo com o ODS, as empresas declaravam, olha, eu estou aqui promovendo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E você... Mas em qual critério você se enquadrou, pelo amor de Deus? Porque a pessoa pegava assim, defesa dos oceanos. Se eu estou fazendo kitesurf, eu estou defendendo um oceano. Aí você, mas... Eu não entendi bem. Não, mas eu estou, porque eu tenho uma empresa de kitesurf. Não, mas até agora tu está só assustando as tartarugas, né? Tipo assim, tu está só deixando o mar mais agitado, sei lá o que é. Em que medida fez isso? Então, os ODS, durante muito tempo, eles foram utilizados porque, como eles eram mais amplos, era mais fácil eu associar uma atividade, uma ação, àquela determinada atividade. Eu conseguia, isso aqui é mais fácil, eu vou enquadrar aqui. Eu posso dizer que eu estou fazendo isso. E aí, com o tempo, a gente foi vendo que não, que era o contrário. Eu tenho que ter um esforço adicional para estabelecer esse diálogo. Eu tenho que dizer de que forma eu estou contribuindo para um plano de desenvolvimento maior. Como que eu estou dialogando com o Estado? Como que eu estou dialogando com a minha sociedade? Como eu estou dialogando com o meu contexto? E aí te exige, obviamente, um esforço muito maior. Eu acho que é positivo, né? Óbvio que gera um valor absurdo. Você está ali junto com a comunidade, você conhecer o seu contexto, você está onde você... Eu acho que é um super estudo de mercado, inclusive. Se você quer ter de verdade um estudo de mercado, é materialidade. É você saber quem é o seu concorrente, quem é o seu consumidor, qual é a tendência dele, onde é que ele está, quem é ele. Acho que se você for ver hoje qualquer roda de empreendedor, eles vão te dizer, converse com o seu cliente, escute o seu cliente. E a sustentabilidade é um caminho muito fácil para isso. Onde é que eu estou situado? Onde é que eu quero chegar no meu negócio? Onde é que eu estou pensando aqui que eu vou chegar? Qual é o impacto que eu quero gerar? Então, o ODS ele vai ser uma importante ferramenta para te contextualizar nisso, mas ele vai te dar esse ônus. E vai te dar esse ônus de refletir sobre isso. E de produzir uma evidência. E de produzir uma evidência contundente. Usando, muitas vezes, uma métrica, usando, enfim, às vezes um blend de métricas. Não raro, você vai usar várias. Você vai usar uma eficiência energética, você vai utilizar, sei lá, um sistema B, você vai utilizar... N métricas. Vai depender muito, obviamente, dos objetivos do seu negócio, da natureza, do tamanho, de uma série de coisas. Mas, naturalmente, eu vou primeiro ter que ter um estudo de materialidade, primeiro ter um compromisso e uma estratégia para que depois eu consiga efetivamente estabelecer esse diálogo com o ODS. Para que eu consiga estabelecer essa continuidade, para que eu consiga estabelecer esse diálogo. Tem que fazer nexo.
Então, eu até fiquei pensando assim, eu não sei se eu conto essa parte da conversa ou se eu falo do quanto eu acho que isso é fantástico. E eu falei assim, não, eu acho que devem ter pessoas lá que estão querendo inovar e estão querendo fazer as coisas diferentes. Eu preciso falar a parte prática da coisa. Eu nem sei se eu estou sendo tão clara assim. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, estou aberta para a gente estabelecer aqui um diálogo. Eu já vi que as outras pessoas da minha mesa me abandonaram. Né, o que me deixa aqui muito livre para falar absolutamente o que eu quiser. Eu virei dona do palco. Ô Igor, vou dizer, Igor, é meu agora. Tô completamente à vontade. Mas até para não me delongar, queria saber, vocês têm... É meu? Arrasei, segue o barco. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma consideração, algum aspecto, alguma curiosidade, a gente pode conversar aqui. Alguém já tentou fazer ODS, já tentou implementar, já tentou dialogar com essa métrica? Não? Ninguém nunca tentou fazer... Não, agora que eu falei de greenwash, ninguém tentou, né? Eu devia ter feito essa pergunta antes. Devia ter sido a primeira pergunta dessa palestra. Mas, gente, não tenham medo. Inclusive, assim, nesse tempo de consultoria, quando a gente olha assim, eu estou numa grande Big Four, né? E quando eu olho para os negócios, tá todo mundo começando. Tá todo mundo começando. Eu sei que, se vocês forem assistir uma palestra acadêmica minha, e aí eu vou falar como, sei lá, como professora, eu vou dizer que o SG, inclusive, talvez já esteja até ultrapassado, que tem coisas mais modernas, que é muito, sei lá, que a gente já devia estar todo mundo adequado. Mas aí, falando como executiva agora, tá todo mundo começando. E o mercado, ele quer... Mas ele sabe que está todo mundo começando. O mercado, ele é muito consuetudinário. A gente vem dos costumes, a gente vem das boas práticas. E se isso nos dá segurança de um lado, do outro, a mudança é muito lenta. Então, existe uma adaptação, né? Para que eu tenha uma transformação verdadeira do meu negócio, para que o meu negócio possa ter impacto, eu tenho que ter uma transformação dentro. Eu tenho que pensar by design nisso. Isso tem que estar lá no meu conselho. A métrica do meu conselheiro tem que ter SG. Ele só consegue progredir na carreira e ganhar mais se ele fizer coisas relacionadas a SG. Então, eu tenho que dialogar com isso. Qual é o compromisso social que eu tenho em relação a isso? Como que eu vou dialogar com o ODS? Será que eu consigo estabelecer esse plano? Como que eu vou fazer isso? Então, é necessário que a gente reflita sobre isso e cada vez mais tente e faça esse ensaio, mesmo que no começo seja difícil e não seja perfeito. Tá tudo bem, o seu relatório de sustentabilidade não precisa ser um relatório da NASA de sustentabilidade. Basta ser um relatório sincero, honesto. O mercado quer verdade. O consumidor quer verdade. A gente já foi tão enganado na vida que eu acho que o que todo mundo quer hoje é transparência. Eu acho que sustentabilidade hoje gera valor quando vem associada à transparência, à métrica. Então, conversem com as pessoas, conversem com os consultores, façam bons relatórios e façam relatórios verdadeiros. Assim, esqueçam um relatório perfeito e façam um relatório verdadeiro. Ah, mas eu não consigo fazer um relatório verdadeiro. Não foque nisso. Foque em fazer um relatório verdadeiro. Do que realmente a sua marca é, do que você quer impactar e de onde você quer chegar. E aí, com certeza, se você tiver toda essa verdade, isso realmente no ethos do seu negócio, ele já vai dialogar naturalmente com o ODS. Pode perguntar. Obrigada. Eu acho que dá para a gente fazer também o caminho inverso, né? Então, a gente tem, às vezes, um conjunto de várias ações positivas que a gente já faz e a gente tentar enquadrar nas ODS. Entendeu? Porque as ODS, para mim, elas funcionam como princípios. Elas são um pano de fundo, né? Então, você está fazendo uma ação ética dentro da sua empresa, você vai lá, tem como enquadrar ela numa das ODS ligadas à governança. E eu acho que o ESG, a gente também age da mesma forma. Eu acho que a gente vai também enquadrando nos 3 pilares. Então, acho assim que se você está alinhado com aquele propósito, você está fazendo aquelas ações, você só vai direcionando, encaixando nos quadrinhos, nas caixinhas, entendeu? Sim. Eu acho que dá para fazer, assim, às vezes é porque a gente vê uma coisa tão distante, né? A gente acha os objetivos da ONU, nossa, tão distante. E, no fundo, a gente está realizando um bocado de ação bacana dentro da empresa, né? Então, eu acho que, às vezes, é só tentar encaixar em algum desses, claro, que com métricas, enfim. Sim. Mas eu acho que é como pano de fundo mesmo. Você está certíssima. É exatamente isso. E não raro, viu?
quando eu comecei a olhar mais para isso, eu me surpreendi muito como muitos negócios aqui do Ceará já carregam isso no DNA. Setores que eu nem imaginava que já tinham ações sobre isso. Então, tem bastante. Eu fiquei até muito, assim, positivamente surpresa. Eu acho que é mais uma questão mesmo, como você falou, de enquadrar e de colocar métrica, mas por uma questão até de eu gerar o valor que eu espero. Qual é o objetivo da minha empresa? Eu quero um financiamento, eu vou fazer um IPO, eu quero submeter o Easy, eu quero, sei lá, ter um financiamento bancário mais barato, eu quero aumentar o valuation do meu negócio. Então, é muito mais sobre isso. Você vai, inclusive, enquadrar e dialogar a partir do que é o objetivo do seu negócio. Você está certíssima. E, aliás, eu acho até que as ações mais sustentáveis, elas são as que você já faz porque está no DNA do seu negócio. Sabe, às vezes a empresa quer fazer alguma coisa assim de impacto, eu vou, sei lá, manter uma praça. Só que tipo aquilo não está no valor dela, ninguém sabe nem que a empresa manter uma praça, não faz nenhum sentido no negócio. Isso também não é ESG. Tem que estar no seu DNA. Eu acho que quando é algo que já está no DNA da empresa, tende a ser muito mais sustentável. Inclusive, essa palavra sustentável, que a gente utiliza hoje muito na perspectiva de proteção ambiental, ela existe alguma tecnia quando a gente fala nisso, porque sustentabilidade é muito sobre perenidade. É muito sobre continuidade no tempo. Então, quando a gente fala de ações sustentáveis, não é só que elas são ambientalmente interessantes ou socialmente impactantes, é que elas conseguem perdurar no tempo. Que eu consigo manter aquilo ali, evoluir com aquilo ali, eu consigo evoluir naquela meta, eu consigo, ano a ano, ser um pouco melhor naquilo. Eu consigo, ano a ano, ter um relatório um pouco mais impactante. Eu consigo, ano a ano, ter uma métrica melhor. Você tem toda a certeza. Total razão, é isso mesmo. Bom, não é bem uma dúvida, é uma troca de experiência. Sim. A gente fez isso também na empresa, a gente mapeou todos os nossos ODS. E isso nos ajudou até a direcionar nossas ações. Sim. Porque quando você vê que tem 5 ações num ODS, uma ação em outro ODS, 8 ações em 8 ODS, você consegue priorizar. Sim. Porque não dá para priorizar os 17. Não. Né? Então, se você escolher 2, 3, 4, não é que você não vai atingir os outros, porque são muito compatíveis. Mas essa priorização dos ODS é importante para você definir seus próximos passos, as suas próximas ações. Perfeito. Inclusive para você assumir o seu compromisso. Você assume o compromisso social, público, a partir do que você realmente consegue impactar. Eu não vou assumir um compromisso com 17 ODS porque a minha empresa não trabalha com isso. Isso não é o core do meu negócio. E eu não posso me esquecer disso. Eu tenho outro core, a minha atividade é outra. Né? A menos que você seja uma consultoria que, sei lá, filantrópica que está lá implementando ODS, mas o core da sua atividade é outro. Você tem, assim, é total mais eficiente quando você, inclusive às vezes, como eu falei, uma única medida vai perpassar vários ODS. Então, se eu tenho destinação de resíduo, eu vou ter ali nos 3. Eu vou ter pelo menos 3 ODS impactados. Então, você ter uma inteligência estratégica nesse sentido é super positivo, porque você consegue impactar, você consegue reduzir a externalidade do seu negócio e você consegue fazer isso dando máxima eficiência econômica. Que é outro pilar relevante, eu acho, que nessa transformação. Não adianta também a gente achar, né, que agora a gente vai investir X por 30% da receita da empresa em ODS. Não é assim. Né? Então, eu acho que é o máximo de eficiência, é isso que você falou. Quando eu consigo associar, e aí eu consigo ter essa praticidade. Né? Consigo direcionar, com certeza. Já gastei todo o meu tempo, já gastei o tempo de 3 pessoas. De 3 pessoas. Eu Deu falo conta demais. fácil. Foi ótimo, né? então. Mulher professor é um desgraça. Bota o microfone na mão do professor. Pronto, já era, tá na sala de aula. Já tô aqui. E é literalmente uma sala de aula. A diferença é que tá todo mundo aqui com o pé na areia, né? A gente tava até falando sobre isso, ressignificar a nossa educação e ter mais movimentos assim também, pra gente estudar assim, tá mais gostoso, né? Nossa, eu tava fazendo reunião ali e eu disse, gente, pela primeira vez eu vou fazer não só questão de abrir a câmera, mas de tirar o fundo, que é pra vocês verem onde é que eu tô. Vocês estão aí passando frio em São Paulo? Deixa eu só tirar aqui meu fundo. Horrível esse fundo, detesto. Maravilhosa, Jana. Parabéns pela tua contribuição. Gente. Uma salva de palmas pra Jana. Obrigada.